Sons da Terra. Oi pessoal, tudo bem? A gente está começando mais um videocast dos Sons da Terra, em parceria com a Rádio CBN. Também você pode acompanhar o nosso Sons da Terra nos agregadores de podcast. Hoje eu estou aqui com o Marcelo Ferri, tudo bem, Ferri? E aí, Paulo, tudo bem? E com o Ciro Porto aqui. Tudo bem? Tudo jóia? Tranquilo. Nós vamos falar de uma ave muito imponente, né? Os povos originários chamavam de mãe de todos os pássaros, né? Espírito mais corajoso das florestas. Que ave que é essa, Ciro? Bom, é a arpia, né? Considerada a águia mais poderosa do mundo. E é uma ave que, até o nome, né? Tá ligado à mitologia, né? Ela tem origem na mitologia grega, né? Que é aquela ave que é metade ave, metade mulher, né? Tem a origem aí. E é de fato uma águia que é de impressionar qualquer pessoa, seja pelas dimensões, seja pela própria beleza. Uma ave que eu diria para você assim que chega até a dar medo. Pensa bem, numa águia que tem uma envergadura, uma asa de uma ponta a outra com cerca de... Eu gosto de falar 2 metros, porque pode chegar a 2,20, nem toda ave é do mesmo tamanho que a outra, mas 2 metros de asa, né? Com garras que variam aí de 7 a 10 centímetros, igual unha de urso, né? Uma ave capaz de matar o macaco e carregar o macaco. Um bicho preguiça. O bicho preguiça é impressionante, porque o bicho preguiça tem aquela garra que gruda na árvore, né? Ele conseguir tirar isso em voo, pois né? É, pra você ver o tamanho a dimensão da força dessa ave, né? Diz que ela pode tirar até 10, chegar a pegar uma presa de até 10 quilos, né? Você imagina uma criança, a gente está comparando. O incrível é que a arpia é uma fêmea. Aliás, isso é interessante, porque é uma ave que a fêmea é bem maior que o macho. O macho pode ter ali de 4, um bem criado de até 5 quilos, mas a fêmea pode chegar a 10. Então você imaginar que 10 seria o peso máximo da arpia e ela consegue pegar uma presa do tamanho dela, ou o macho... carregar uma presa maior que ele. Maior que ele, É e impressionante. é incrível. E você falou que a águia mais poderosa do mundo realmente é considerada a mais forte do mundo, apesar de não ser A maior. a maior do mundo. A maior. É a maior É uma aqui. águia marítima, se eu não me engano. É uma águia marítima maior, né? Sim, mas ela é mais fraca, né? O poder da garra da arpia. Tá vendo? Os norte-americanos lá, eles cultuam muito a águia, né? É símbolo de muita coisa. Mas a mais forte é nossa. Mas na verdade a arpia tem coisas muito... Embora ela é uma águia, né? Mas ela é muito distinta de outras águias. Então, por exemplo, ela é uma ave especializada em caçar dentro de floresta. Nós estamos na natureza que uma abelha apareceu. Pois é, talvez você esteja muito perfumado, ela confundiu você com uma flor ou coisa parecida. Mas então, ela é uma ave assim. Quais são as principais presas? Cutias, tatus, bicho preguiça, macacos, né? Aves também, outras aves, coatis, outras aves, pequenos mamíferos de um modo geral e outras aves também. Mas o que acontece? Dentro da floresta você não tem um espaço para voar. Então, eu já tive a oportunidade de presenciar um ato de predação de uma arpia. Então, ela simplesmente fica lá num galho à espreita e ela se atira numa presa. Ela se atira, se joga. A presa, obviamente, quando vê aquele bicho todo se aproximando, ou ouve aquilo lá, se afasta. E ela sai pulando e se debatendo. Então, ela usa muito a força das asas, né, para levar a presa de um lugar para outro, mas mata mesmo com o fincar das garras. Entendeu? E depois ela usa o bico para dilacerar essa fêmea. Você viu esse ataque, Ciro? Vi. E é muito rápido, então. São aquelas coisas. É uma imagem que eu vi, devia estar num livro assim, o que eu vi e não gravei, entendeu? Essa é uma delas. Que pro repórter, pro jornalista, é terrível. Abrir um parênteses aqui, o Coutinho, que é um repórter cinematográfico lendário, né, na IPTV, no Terra da Gente, Ciro. ele tem uma frase que ele diz isso: eu filmei 20% do que eu vi. Exatamente. E na natureza acontece muito isso. A gente vê muito mais do que consegue registrar, infelizmente. E era o ataque do que, Ciro? Eu acredito que seja uma cutia, porque ela não pegou. Ela conseguiu... eu acredito que seja uma cutia, mas é tudo muito rápido. Foi, né? O dia da caça. Foi o dia da caça. E aí, o que acontece também? Já você falou do Coutinho.
A minha experiência com a arpia tem muito a ver com um trabalho magnífico que o Carlos Alberto Coutinho fez. Nós acompanhamos um ninho em alta floresta, numa área da Vitória da Riva, que era o Hotel Fazenda Amazônica, se eu não me engano era o nome. Uma área pequena do lado de alta floresta. Pequena perto de uma grande floresta, mas tinha uma diversidade muito grande naquela área. Pertinho da cidade, né? Praticamente dentro da cidade, encostado na cidade. E lá surgiu um ninho de uma arpia, numa árvore grande, uns 30 metros de altura, e foi possível, então, numa outra árvore que ficava próxima, fazer uma plataforma, que a empresária ela fez, a Vitória da Riva, ela fez, e o Coutinho, ele nada mais fez do que ficou observando essa diversa. Não ficou direto vários dias, mas ele ficava uma semana, voltava, depois ia mais uma semana, porque a arpia é um dos processos de reprodução de aves mais demorados no mundo das aves. Demora demais. Então, e ele ia lá, gravou cerca de 200 horas. Caramba, Imagina imagina 200 horas. Nós conseguimos pegar. E para decupar tudo isso? Pois é, nós não tínhamos a cena do acasalamento, hoje já tem gente que conseguiu fazer, mas a gente pegou e foi acompanhando o crescimento do filhote esse tempo todo. Então via que o pai trazendo as folhas para cobrir os pedacinhos isso de eu achei carniça. muito legal. Como que é isso? Porque tem uma função, aliás, mais de uma função, né? Parece que na verdade, assim, eu diria assim, são suposições, né? São suposições. Os pesquisadores mesmo falam, olha, faz para isso, né? Presume-se que seja para isso. Então, por Eles exemplo, pegam as folhas. As folhas para cobrir a carniça, para funcionar com um pouquinho como repelente, porque vem muita mosquito, aquela coisa. É a explicação. Evitar parasitas, né? Evitar parasitas. É uma explicação que a gente tem. Mas durante o período de acasalamento, antes da fêmea colocar o ovo, uma coisa muito interessante, o Coutinho nessa vez filmou e outras matérias mais recentes também mostraram, que um dos sinais de corte do macho para a fêmea é trazer um raminho de galho verde. Seu buquê de flores. Seria Como se fosse um buquê de flores. Quer dizer, quando o macho traz para o ninho aquele raminho com folha verde, ele está sinalizando para a fêmea que ele está afim. Olha só. E ela, muitas vezes, só aceita a cópula depois que ele tem esse gesto. Assim. É algo que precisa ser muito estudado. Claro que a gente romantiza um pouco a questão, mas... Eu sou muito cuidadoso com essas coisas, porque, assim, claro que a gente sempre procura dar uma explicação para um comportamento de uma ave. E, normalmente, a gente acaba fazendo analogias com comportamentos humanos. Né? Claro. Então, pode ser que seja isso? Pode. Mas pode também não ser, entendeu? Quer dizer, mas mesmo em cativeiro, faz esse comportamento. Eles têm que colocar o ramo com folhas verdes para o macho poder levar para o ninho para que aconteça a cópula. Não, e disso eu não tenho dúvida que ele faz isso, mas isso não significa que seja uma pra parte isso, de né? corte, entende? De repente é fica para por minha mostrar. parte. Não, por exemplo, assim, eu estou presente para ajudar você durante a reprodução, entende o que eu quero dizer? Não deixa de ser um ato romântico Sim. cara. Não, são seus olhos que estão falando isso aí. Eu não vejo nada disso assim, não. Ô Ciro, mas assim, você falou do processo, né? Que é demorado, né? Por isso que é um grande problema para arpia, né? Que eu acho que o filhote sai do ninho para começar a caçar com 11, 12 meses, né? Tem um cuidado parental ali dos pais. A reprodução parece que acontece de 2 a 3 anos, né? E isso, por ser uma ave de grande porte, dá muito trabalho um filhote para cuidar um filhote de arpia, né? Isso é um problema também para a espécie, né? Que está ameaçada de extinção, né? Não, veja bem, a Se maior reproduz ameaça menos. para a arpia é justamente você precisar de grandes árvores, né? E, portanto, árvores que só existem em florestas primárias, né? Jequitibás, imbiruçus. Isso, essas aves assim. Castanheira. Esse que nós gravamos era numa árvore que eles chamavam lá de varjão, eu não sei o nome correto, mas enfim. E tem esse grande desafio, né? Perto de outras árvores. E outra coisa, por exemplo, é uma ave que o período de reprodução é muito grande. Então, justamente por ser grande, o filhote, até depois de abandonar o ninho, requer cuidados ainda de alimentação com os pais, né? Mas são coisas, assim, extremamente curiosas na arpia. É que, por exemplo, para ela ser uma caçadora de mata, ela usa muito a audição. Ela precisa escutar, né? E aí você percebe que ela tem características que a gente encontra muito em corujas. Por exemplo, a arpia, ela acaba
ao eriçar as penas da cabeça, formando um disco na face que funciona como uma antena parabólica. Então ela está sempre buscando, o olho é guiado pelos ouvidos para encontrar a presa, né? Essa é uma característica que ela tem igual a das corujas. Outra característica que ela tem igual é que as corujas, ao comerem roedores, por exemplo, elas engolem aquele ratinho inteiro, e as corujas, no caso, e não dissolvem os ossos, nem o pelo, nem o couro, né, a pele, vamos dizer assim. Isso tudo vira uma pelota, ou seja, ela só tira os nutrientes para ela e depois a coruja regurgita. Uma bolota. Uma bolota, né? Eu falei pelota, né? Perdão, é uma bolota. Mas deu para entender. E aí as arpias também têm esse regurgitar de bolota, só que normalmente você não encontra ossos. Ou seja, Ou ela não engoliu os ossos, entendeu? Ela pode ter tirado só a carne, só a né? carne. Ou se ela engoliu os ossos, ela dissolve. Eu não sei dizer isso, precisaria checar com algum especialista, né? Mas ela joga fora também pelo, essa parte, mas assim, é que são coisas interessante bem que interessantes. Eu já testemunhei, acompanhei alguns pesquisadores que estudavam a dieta das arpias. E quando um ninho cai, quando a árvore cai, o ninho cai, ou quando é possível acessar o ninho e recolher materiais ali de dentro, você vê diversos restos da dieta da Sim, arpia. do Tem que ela muito comeu. osso. Mas aí pode ser que ela não tenha realmente comido o osso. Mas eu lembro de uma vez de uma árvore caiu, o ninho estava lá no chão e a Tana Sanaiotti, que é uma das maiores especialistas em arpias do Brasil, estava recolhendo ali os ossinhos e tinha restos de mais de 20 animais ali e mostrava uma dieta extremamente variada, mas sempre de animais de florestas, então macacos, preguiças. E essa relação da arpia com a floresta é muito importante. Você nunca vê a arpia numa árvore isolada e dizem no meio do pasto. porque a área dela também é grande, que ela precisa, né, de floresta, né, que eu acho que dá Na verdade, como eu disse, precisa de árvores grandes para fazer o ninho. quilômetros quadrados. Então, mas precisa de alimentação farta, que ela vai ter que caçar dentro da floresta. E para manter aquele corpão tem que comer muito. Claro. E aí, o que é curioso, ao contrário de outras águias, né, que a gente vê ou de outras aves, né, como os urubus, que pegam térmicas e voam, a arpia não faz isso. Verdade. Entende? Quer dizer, por isso que é difícil de ver. Você vai ter que... A arpia, normalmente, você encontra ela dentro da floresta, dentro da mata. No máximo na borda, né? Mas você não vai encontrar... Sim, na borda, nos lugares onde está mais desmatado, né? Mas dificilmente você vai ver uma arpia lá planando, e não é uma coisa comum dela, né? Esse é um aspecto que eu acho muito interessante nessa ave. Eu não tive a sorte de ver uma arpia caçando, que nem você teve, mas eu vi lá no Espírito Santo acho que ela tinha acabado de se alimentar. Ela estava na garra ainda uma cauda de um macaco, né? E foi uma imagem lá que eu acabei... Quando você vê o bicho, você fica fascinado, né? Porque é um bicho realmente bonito, né? Que você vai estudar mais do bicho, você fica... você fala, pegar um macaco, né? A gente falou, né? Um bicho tão forte. E a gente estava comentando antes de começar o podcast sobre criança não gosta de tomar banho, né? Meu filho também, aquela briga para o Bento lá, para puxar ele pro banheiro, o Martim. Puxou o pai? Não, imagina. O pai toma banho umas 4, 5 vezes. Tá bom. Gosta. O calor. Mas o Ferri viu uma arpia, fez uma matéria recente de uma arpia tomando banho. Não, quem me dera ver a Fala, arpia Bento. tomando banho. Mas estava na reportagem, né? Isso, exatamente. A gente estava falando você estava falando sobre os recursos que a arpia precisa e por isso que ela acaba muito ameaçada e muito rara, porque ela precisa de uma série de recursos que se tornaram raros, né? Então tem que ter floresta muito bem preservada, com uma área muito grande. Nessa floresta precisa ter não apenas uma árvore alta para ela fazer o ninho. Ela precisa de ter várias árvores altas para que ela faça o ninho em uma árvore, na forquilha de uma árvore, né? O ninho, para você ter ideia, tem 1 metro de diâmetro. Não, é impressionante. Então, precisa ter uma bela de uma forquilha na árvore. Mas ela Então, você vê como é que é. O ninho que nós gravamos tinha mais de 1 metro. Quer dizer, cada ninho é um. Sim, mas no mínimo 1 metro, né? No mínimo 1 metro. O que eu vi era também... E ela precisa ter outras árvores altas para que ela possa caçar e de vez em quando ir lá pousar na árvore alta para poder observar, né? Porque observar. Ela está sempre vamos dizer assim, de sentinela olhando, né? Ouvindo e depois olhando, né? Os olhos dela são muito guiados pelos ouvidos, justamente por causa daquela face, né? Nesse sentido. Exato. E só para colocar a questão do banho, e ela também precisa ter água
em abundância por perto. Então tem que ter também um curso d'água. Apesar de ser uma ave tão grande que faz um ninho tão alto, ela frequentemente vai ao chão e vai tomar banho, como foi essa reportagem. Esse registro foi onde? Foi em Rondônia, na região ali de Rolim de Moura, e foi feito por um fotógrafo que hoje dedica a vida, ele e a mulher dedicam a vida a monitorar as arpias daquela região ali do interior de Rondônia, uma região onde tem muita arpia e onde a arpia sofre muito por conta do desmatamento. O que eu acho assim, na verdade, hoje, por exemplo, borda de mata. Você pode encontrar um ninho de arpia em borda de mata? Pode. Se tiver um lugar da mata que foi... O natural seria... Não tinha borda de mata. Sim. A ninha não vai... Entende, quer dizer? Então, é uma coisa nesse sentido. Outra coisa que é curiosa, por exemplo. As pessoas, a arpia utiliza o mesmo ninho, só reforma o ninho. O ninho que eu acompanhei, os pais não voltaram para essa árvore, mas eles destruíram literalmente o ninho, e presenciado pelo pesquisador que estava fazendo o trabalho, eles desmancharam o ninho, voltaram anos depois. E coisa que você não vê em outros ninhos. Então fica muito complicado falar assim, olha, aqui eu vi isso. Não dá para eu falar, toda arpia faz isso. Entende o que eu quero? Exatamente. Até então, porque ela se adapta de acordo com as mudanças, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ali, por alguma. exemplo, em Rondônia, algo que eu achei muito interessante é que por conta de muitas das áreas de floresta estarem sendo convertidas em pastagem, ela tem um pouco de dificuldade para conseguir encontrar macacos, preguiças e tudo mais, e ela começou a caçar muito tatu. Sim. Hoje em dia, um dos principais animais que ela preda é o tatu, porque o tatu está no pasto. Então ela vai se adaptando. A arpia da Mata Atlântica tem hábitos diferentes da arpia da Amazônia. Imagino que dentro da Amazônia mesmo... Não, mas isso ocorre não só com aves, né? Se você pegar o hábito das onças da Amazônia é completamente diferente das do Pantanal. Até características. Uma Midauá vive metade do ano dentro d'água. Então, mas é interessante. Outro aspecto que eu acho assim, além de ser uma reprodução muito, muito longa, né? Que eu acho muito bacana, por exemplo, ela normalmente cria um filhote. Né? Às vezes tem 2 ovos. Quando nascem 2 ovos, o filhote mais velho acaba matando ou jogando fora, tirando do ninho o outro. Sempre sai um adulto. Talvez pela particularidade justamente de ser uma reprodução muito longa, muito exigente e tal. E o interessante é que conforme o filhote vai crescendo ao longo dos meses e tal, ele passa a ser menos alimentado. Talvez também como um incentivo para ele abandonar o ninho. Para o filhote, o ninho é a árvore, não é necessariamente o ninho. Então ele vai ensaiando o voo, sobe num galho, vai para outro galho, vai não sei o quê, mas uma vez que ele sair daquela árvore, ele não volta mais. Vocês filmaram isso? Vocês gravaram essa ensaio? Tudo o ensaio dos voos, o primeiro alongar das aves, depois ele começa a bater as asas e pular. Quanto tempo para fazer essa reportagem, Ciro? Não, ele durou praticamente quase todo o período de reprodução, né? Eu não vou me lembrar de cabeça agora, talvez o Ferri me ajude, mas acho que são 2 meses até o filhote sair do ninho. Não, são 12 meses, de 11 a 12 meses para ele começar a caçar ali. Isso. Em média, assim, o período de acasalamento dura 3 meses. E nesse período o macho reforma o ninho. Um detalhe que é sempre o macho que reforma ou constrói o ninho. A fêmea fica observando, fiscaliza. Aprova ou não aprova? E depois, por 2 meses, é o período de incubação, que ela incuba o ovo. E nos primeiros 3 meses do filhote, a fêmea não caça. Ela fica quase todo o tempo no ninho, cuidando... É o macho que... Do filhote é o macho que traz a comida. Então, a parceria entre as arpias ali, do macho e da fêmea, é importantíssima. Então, antes da gente falar que é um casal monogâmico, a gente vai falar um pouquinho mais disso, vamos lembrar que nós estamos nos Sons da Terra, vamos falar da vocalização, né? Sim. Que é esse som que a gente está ouvindo aí, é uma vocalização... Esse é o chamado. Chamado. Normalmente é a fêmea chamando o macho, né? É uma ave de pouca vocalização, até como estratégia, será, de caça? Não, né? Não sei te responder isso, eu acho difícil responder. Mas o piado dela, o chamado dela é um chamado interessante. Deve ter outros sons também, que eu não conheço. Na minha observação, só presenciei isso. Tem uma coisa muito interessante, é que ela faz um som, parece um som de pato, esse que vocês estão ouvindo aqui. É um som mais baixinho e que a literatura diz até aqui, é um som que a arpia usa exclusivamente quando o macho e a fêmea estão próximos. Então, a gente pode dizer que é um cochicho entre o macho e a fêmea ali no momento de mais intimidade. Ela
quando o macho tá caçando, tá longe, a fêmea faz esse assovio que nós estamos ouvindo aí, o chamado, mas quando estão próximos eles fazem outros sons. É uma parceria boa, porque o macho traz o alimento enquanto ela cuida, né? Ao contrário que a gente estava comentando sobre os beija-flores. Isso varia muito para gênero, é. espécies, isso aí. Mas eles são monogâmicos, né? E o cochicho aí, então é o entrosamento do casal. Então, mas vamos lá. Aí vem aquilo que eu vim falar assim, quem cochicha é humano. A ave não cochicha, entendeu? Ela pode estar fazendo qualquer outra coisa. Então, a mesma coisa. Eu, por exemplo, presenciei a fêmea abrindo lá, ajudando a abrir as peninhas do filhote. Que nasce aquele carunchinho, vai abrindo, aquela coisa toda. Eu poderia escrever lá, olha, a mãe faz carinho no filho. Pode ser um carinho? Pode. Mas ali ela está só cuidando. Não estou querendo ser chato ao extremo, mas eu acho assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em dar características humanas a coisas que a gente observa na natureza. Senão daqui a pouco, por exemplo... gosta de fazer isso. Não é isso, por exemplo, vem um tucano, preda uma pomba no ninho. O tucano assassino comeu o filhote, tirou do ninho. Pô, ele está pegando comida para levar para o filhote dele. Claro. Espera um pouquinho. Você vai dar sua característica humana? Coitada da pombinha. Ou seja, na natureza existem presas e existem predadores. Com cobra a gente tem também, muito isso, né? também. Pessoal, existem presas e predadores. Então, eu acho até que é legal. Eu acho que você tem o Eurico Santos, que escreveu livros assim, que são verdadeiros poemas, as aves. Eu acho bonito isso daí. Mas assim, quando você está falando da reprodução, eu prefiro ficar assim muito ipsis litteris. O que eu vi foi que ela fez isso, estava abrindo as penas. Pode falar, fez um carinho. Pode escrever, claro. É uma licença poética que você está pondo na sua reportagem. Não, e lembrando, quando você disse, por exemplo, algo que eu achei muito bacana naquela reportagem da época, que o casal desfez o ninho para que o filhote pudesse voar com as suas próprias asas. Não, né? aí não. Eu mesmo não vi desfazer o ninho. Quem viu foi o pesquisador depois. Sim. Entendeu? Foi curioso que eles desfizeram o ninho. Mas o filhote já tinha saído. O que eu acho é que os pais, isso é uma coisa que também a gente deduz, né? Eles passam a oferecer menos alimento. Eu não sei se eles passam a oferecer menos alimento ou se tem menos oferta de alimentos, eles não conseguiram caçar, mas o fato é que isso incentiva o quê? O filhote a sair do ninho e procurar o seu próprio alimento. Claro, vai aprender a caçar com os pais, aí já fica uma coisa difícil de se observar, porque não vai acontecer sempre no mesmo lugar quando está no ninho. Mas presume-se isso, eu acho uma lição legal. E acho também uma coisa interessante. Não se sai do ninho. O ninho é sempre abandonado. Porque você não volta para ele. Eu acho isso uma coisa assim. Uma vez que você saiu do ninho, você fala, eu saio, eu posso voltar. Não, eu abandono o ninho. Eu vou para a vida, eu vou buscar meu sustento, entendeu? Claro que os pais... Abandonar é diferente. Então, os ninhos, as aves abandonam os ninhos. Eu não sei se tem alguma espécie que volta. Entende? Não sei, não vou dizer. Olha, só lembrando, mas pessoal, eu acho nós que somos repórteres, né? Então, a gente está contando nossas vivências aqui. Contando o que a gente viu, né? né? As interpretações. E aí, o olhar, às vezes, né, que você até falou, né, na hora de escrever o texto, para tentar tornar popular, às vezes a gente usa esses... Mas é claro que sempre baseado num biólogo, né, num pesquisador que está sempre... Na verdade, sempre, né? Você está indo lá, o terra, a gente sempre toma esse cuidado. Tem esse cuidado, né? E aí nós temos o direito de escrever uma coisa, olha o caminho e tal. Por exemplo, a nossa visão em cima daquilo você vê, eu me lembro muito bem, o dia que caiu aquela chuva forte. Aí estava chovendo, aquele filhote tudo molhado, né? Você fala, uma coisa de tadinho, né? Será que ele não estava contente, se refrescando daquele calor o tempo todo? Que na verdade os bichos eles enxergam as coisas muito diferentes do que a gente enxerga e sentem também de forma muito diferente. A gente tem sentidos que a gente nem tem, né? E a gente tenta traduzir também um pouco da nossa visão, né? Até mais romântica da coisa, para mostrar que a natureza é bonita, né, às vezes, né? Porque o cara, às vezes, a pessoa é insensível, às vezes vê uma reportagem... Ontem você contou uma reportagem bonita, uma história legal pra gente, que é de uma reportagem que você fez, que você estava num hospital e as pessoas estavam... Você perguntou pro cara... Era um hospital psiquiátrico. E estava passando a reportagem no Beija-Flor. Eu falei, por que você está passando essa reportagem? Porque eles ficam mais calmos quando eles veem esses passarinhos. Nunca fiz com esse objetivo. Mas entendeu? Assim, o alcance que uma reportagem às vezes pode mudar o comportamento da pessoa. Quantas vezes a gente recebe mensagem e a pessoa fala, eu passei a admirar
a natureza depois que eu vi uma ave no programa. Olha, eu prefiro, assim, longe de querer ter um tom professoral, mas por exemplo, a natureza é. Ela é bonita? É. Ela é agressiva? É. Ela é calma? É. Entende? A natureza é. Tem presa e tem predador. Entendeu? É um lugar, de repente, assim, onde tem bichos que comem outros o tempo todo. E se você tiver, sabe, falar que não, esse bicho é o malvado porque ele é o que mata e o outro é o bonzinho porque ele que morre, não vai dar certo. Ô, Ciro, mas tudo bem que a gente vai abrir um pouquinho aqui, mas a gente está com tempo aqui, o almoço não saiu ainda, deixa eu te falar. Mas isso você não acha que é um pouco da questão de faltar um pouco de educação ambiental para a gente? Também não quero, né, colocar regras aqui, não é isso. Mas a gente percebe quando escreve, às vezes, uma reportagem sobre cobra, às vezes as pessoas falam assim, nossa, cobra não serve para nada, tem que acabar com as cobras. Ah, claro que tem a serventia, mas se você está diante de um animal que pode te matar... Mas, assim, mas a interpretação que as pessoas dão, às vezes, para o ecossistema... É claro que ela é ruim. Ela tem o papel dela no ecossistema, entendeu? Ela tem o papel. Agora, você está num lugar onde você não tem mais quase que... Por exemplo, vamos lembrar assim, o que é ecossistema? O que é eco? O que significa eco? Eco significa casa. Sistema da casa, ecologia, estudo da casa, economia, as normas da casa. Então, se você for olhar dentro de uma floresta, tem normas, tem regras ali entre eles, não é verdade? Você tem o estudo também. Mas, assim, não é natural você hoje estar numa cidade e, de repente, você dar de cara com uma cascavel dentro da tua casa. Sim. Pode acontecer. Alguns Mas eu me refiro assim, por exemplo, quando a gente mostra uma imagem de predação. Aí a pessoa, não, coitado aquilo que você falou do tucano. Vamos voltar. A arpia pegando um macaco. Exatamente. Coitado do macaco. Dá dó do macaco. Você sente isso. Você, ainda mais sendo um primata parente próximo da gente aí, né? Você vai ficar com dó. Mas ela está pegando um alimento para o filhote dela. Agora, eu quero dizer, você tem que olhar muito todo, né? As partes, elas se complementam. Mas quando a gente entende que as partes complementam, a gente começa a ver essa predação com outros olhos, né? Uma cobra atacando o passarinho. Não é agradável você ver. Porque sempre você vai ter um pouco de piedade da presa. Entende? Você vê um tucano tirando uma pombinha do ninho, você fala, pô, que sacanagem. Você vai ficar com isso. Não é agradável aos nossos olhos, mas é natural. Mas tem que ter um entendimento que acontece. Uma aceitação, entendimento, perfeitamente. Mas no caso da arpia, que é o tema aqui nosso, eu acho que é um pouco diferente porque é uma ave fascinante. Ela exerce um fascínio. Nós três aqui já tivemos a oportunidade de estar pertinho dela, cara a cara com ela. Eu algumas vezes, na Mata Atlântica, na Amazônia também, e ela tem algo que extrapola apenas o fascínio. Ela é quase hipnotizante. Sim. Você vê um animal daquele tamanho, com aquele comportamento quando fica paradinho ali, né? A gente tá vendo as imagens aí, quando ela fica paradinha assim... É que você percebe assim, você está falando de um animal de topo de cadeia alimentar. Ou seja, é um animal que você foi falar, se você for olhar em xamanismo, por exemplo, é um animal de poder. Sim. Absoluto. Ninguém come arpia. Conta algumas histórias que alguns povos originários prendiam, né, a arpia para... muito usado em ornamentos Os indígenas, índios né? prendiam. Caciques, o índio falava, matou a arpia para tirar pena. Imagina, ele mantinha e cuidava da arpia presa para ele ir tirando pena conforme ele precisava. E tinha uma história dessa coisa do poder, né? Que você já deve ter ouvido em alguns lugares, rincões que a gente vai, às vezes o pessoal fala, não, esse bicho aí pega a criança, né? Não sei se você já ouviu essas... Então, mas vamos analisar o seguinte. Hipótese. Aldeias indígenas, as crianças ali brincando. Tem uma criança pequena. Se ela pega um bicho preguiça, por que ela não podia pegar uma criança pequena? Tem a mesma história com peixe. A piraíba come criança. Pô, não sei se foi a piraíba, se foi um jacareaçu que pegou uma criança que tivesse descuidado ali. Mas possível é. E tem isso escrito em alguns contos antigos, entendeu? Daí, lembrando que a gente está contando o que a gente ouve por aí, então, tá mas passando aí entra uma coisa assim, que é difícil de conseguir explicar isso. Porque, veja bem, por que a gente vai sempre desmistificar? Sabe uma coisa assim? Nossa, tubarão não é malvado. Tem quantos casos de ataque de tubarão no ser humano? Não pode falar, porque senão vão querer matar os tubarões. Não, gente.
A gente tem que falar para as pessoas evitar nadar onde tem tubarão. Tomarem cuidado. Entende? Quer dizer, então falar assim, a cobra é boazinha. Não, evite contato com cobra. E se dependendo da cobra que você vê, o que eu te aconselho é sair correndo, sai de perto. Entende o que eu quero dizer? Porque se ela te picar, Claro. você pode ter um problema se não tiver que se socorrer. Isso é verdade. Agora começar também, não, tudo tem. Não, dificilmente a cobra tá. A cascavel balança o guiso para te avisar onde ela tá. Ah, puxa bem, ela foi na escola e aprendeu a fazer isso. Ei, mãe, me desculpa, isso não existe. Ela balança o guiso, mas não é para te avisar. Entende? Me desculpa, não é? Então, você tem que tomar uma série de cuidados para você evitar. Então, não é também para proteger um tubarão, vamos dizer assim, não são todos que atacam, mas para um tubarão branco, para você proteger, que matem os tubarões brancos, vão começar a falar que ele não é ruim. Ele não é ruim, só que ele é um predador. E você não é topo de cadeia. Ele te pega se você estiver na água, no ambiente dele. Então, acho que as coisas têm que ser ditas assim, ó, fatos como são. A natureza ela é isso, ela é aquilo, é assim que acontece, ponto. Bom, voltando só da arpia, foi mais legal a gente acrescentar tudo isso, porque, volto a falar, são vivências que a gente vai compartilhando aqui, né? Do ninho, acho que é legal, né? A gente falou do tamanho do ninho. E Ferri, fala um pouquinho dessa última reportagem que você fez. Tem mais alguma coisa legal lá para o pessoal até procurar a reportagem para acompanhar? Lembrando para o pessoal se inscrever no nosso canal, no videocast. Dá o like, né? Dá o like. Como que é, Ciro? O like é com você. Olha, eu estou aprendendo agora. Ó, não esqueça de deixar o seu like aí, que isso ajuda muito o nosso canal. Eu acho que é muito... Já tá um youtuber. Isso, já tá bem adaptado ao novo formato, né? Aquela região de Rondônia é uma região especial para essa espécie e o que foi muito bacana da gente mostrar nessa última viagem lá foi o esforço de pessoas comuns, né, que não são exatamente pesquisadores, mas em monitorar e conhecer um pouco mais essa espécie, que não é fácil de ser estudada, né? Na época do Coutinho, ele teve que subir na plataforma e viajar várias vezes para poder gravar o comportamento da arpia, e hoje os fotógrafos e as pessoas que estão envolvidas nessa observação e nesses estudos já conseguiram desenvolver traquitanas, às vezes, no quintal de casa para colocar câmeras, né, nos ninhos, sem incomodar a arpia e registrar imagens incríveis, né? A tecnologia ajudou muito nisso, né? A tecnologia, mas muito de criatividade e de esforço pessoal das pessoas. O Carlos Tuyama, lá de Rondônia, de Rolim de Moura, é um exemplo disso, né? Que ele criou todo um sistema para colocar a câmera em cima do ninho. Ele conseguiu registrar algumas cenas inéditas do macho reformando um ninho, né? Como ele escolhe os gravetos que ele vai colocar ali, essa fiscalização da fêmea, né? O que ela gosta, o que ela não gosta. São imagens que enchem os nossos olhos numa reportagem de televisão, mas que servem demais para a ciência, para entender os comportamentos desses animais. Que a gente está vendo agora, as imagens, né, da reportagem do Ferri aí. E acrescentar novas informações para que a gente daqui a algum tempo volte a fazer um podcast com muito mais informações, muito mais conclusões ou hipóteses muito mais precisas sobre o comportamento da espécie. Beleza, então, lembrando, pessoal, se inscrever no nosso videocast aqui, no nosso canal no YouTube, Sons da Terra. Tem mais alguma coisa, Ciro, que você queria falar sobre? Não, eu penso só isso, que bacana que a gente vê que a arpia, ela também é mais um exemplo de resiliência, né? Só um detalhe que a gente esqueceu de falar, o gavião real, a gente chama arpia também. Mas é águia, embora tenha esse nome. Nome de gavião. Arpia foi o nome que Linneu, né, Carlos Linneu, que era o naturalista, deu para ela, né? Os indígenas chamavam de uiraçu, assim como tem o uiraçu falso, que é até mais raro que arpia, né? Mas que significa ave grande, pássaro grande, uiraçu, né? Então, se o pessoal ouvir falar gavião real, que também é um nome bem popular... só lembrar que não é um gavião, é uma águia. Apesar de chamar de gavião real, ela é uma águia. Né? E assim, também vai lá e admira, sabe? Vai lá e fica olhando, que é o que vai valer mais, né? E assim, lembrar que ela por mais ter toda essa reprodução tão longa, por todas essas características, precisar de presas para se alimentar, né? E esse ninho que eu acompanhei, num fragmento de mata, o Ferri também acompanhou em lugar, também que é fragmento de mata, ela está resistindo, né? Então, que a gente possa, pelo menos, preservar esses fragmentos, conservar esses fragmentos,
para que essa ave tão portentosa, tão poderosa, tão linda acima de tudo, né, possa continuar existindo aí, para que nossos filhos, netos possam linda, contemplar. né? Uma ave, sem quem sombra de puder- dúvida. Ela tiver perdeu oportunidade. muito habitat, né, nos últimos séculos, né? Uhum. Na Mata Atlântica, por exemplo, ela provavelmente ocorria aqui. Né? Sim, Onde a gente está sim. em Monte Alegre do Sul, acho que nós não falamos, né? A gente está exatamente. gravando esse podcast aqui em Monte Alegre do Sul, na Pousada da Fazenda, um lugar espetacular para observação de aves, mas infelizmente aqui no nosso interior de São Paulo, no estado de São Paulo como um todo, Ela não existe não mais, existe mais. Não sei se tem algum registro, mas não tem notícia de O arpia aqui que no eu interior vi de São Paulo. foi no Espírito Santo, na reserva da Vale, que é uma reserva enorme lá. Na Mata Atlântica, eu acredito que no Espírito Santo e no sul da Bahia, É. que é onde ela ocorre ainda, e Eu vi com o Amazônia, Gustavo Gustavo Manhago, Manhago, que é um dos observador. integrantes do projeto Arpia, que estão nesse esforço aí para monitorar e encontrar os ninhos. Então, é isso que o Ciro falou, que a gente reza, torce para que esses fragmentos que restaram sejam preservados e junto com a arpia preserva muita coisa que está ali. Com um detalhe que você falou anteriormente também, que graças a Deus também já conseguiram a reprodução da espécie em cativeiro. Sim. Sim. Que antes era uma coisa que não tinha se conseguido ainda. Então isso já é uma boa notícia, né? Mas o ideal é que possa continuar existindo na natureza. Na natureza, que é um desafio, né? Beleza, então, Ferri. Pessoal, obrigado você que acompanhou. Então, deixa seu like aí, como o Ciro pediu. Faça sua inscrição no canal. E continue acompanhando a gente nos agregadores de podcast, é isso, Ferri? Você pode procurar a gente no site do Terra da Gente, no seu agregador de podcast, aplicativo de podcasts, né, para falar o português claro, lá no Spotify, Google Podcasts, Deezer, enfim, no seu aplicativo de podcasts preferido. E se você quiser conferir fotos legais da arpia e de vários outros animais, é só procurar a gente nas redes sociais. Estamos em todas: Facebook, Instagram, TikTok, tem mais alguma? Twitter. Então, Inclusive as fotos da arpia a gente vai ter aí no Instagram do Terra, né? Só agora, já pode correr lá que já estão lá. Beleza, pessoal, valeu, até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau. Sons da Terra.